Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Cassel aqui, estrategista da FlipX. Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre um sintoma que eu senti no meu negócio durante muitos meses e alguns anos, inclusive, e eu vejo isso acontecer em alguns clientes também quando a gente chega para implementar um processo comercial, para fazer um projeto de aceleração, de aquisição de clientes. É muito comum se deparar com isso, porque não é o tipo de coisa que na vida, na jornada empreendedora, as pessoas gastam tempo fazendo, só que é algo que é crucial para que haja o retorno do investimento. Mesmo se a pessoa ainda não investe em marketing, não investe em tráfego para gerar demanda comercial, mesmo assim, a falta dessa ferramenta, ela pode prejudicar muito o negócio e nós vamos explorar o porquê ao longo desse vídeo. Talvez você esteja passando pela mesma situação, mas se você prestar atenção nesse conteúdo, se consumir, anotar se for o caso, com certeza isso pode agregar para o seu negócio, assim como agregou para o meu. Nós vamos falar hoje aqui sobre ICP. É uma sigla no mundo do marketing. Vocês sabem que no mundo do marketing é cheio de sigla em inglês, os nomes bonitos, né? Mas algumas delas são só para impressionar, algumas delas de fato fazem sentido. ICP vem do inglês como Ideal Customer Profile, certo? Pronúncia tá ok? Ideal Customer Profile. Tradução literal, perfil ideal de cliente. Isso é uma ferramenta, vamos dizer assim, uma definição que, se você trouxer para o seu negócio, te ajuda demais a qualificar as pessoas que nós chamamos de leads, que são potenciais compradores. E não só dessa forma, te ajuda a precificar, te ajuda a ter mais lucro e uma série de coisas que nós vamos explorar nesse vídeo. Inclusive eu anotei no meu caderninho alguns pontos, justamente para que a gente consiga passar esse conteúdo para vocês, porque, como eu disse, isso me ajudou demais, eu tenho certeza que pode ajudar vocês também. Então, um dos principais sintomas quando você trabalha sem ter a definição de quem é o seu público ideal são leads ruins. Se você investe em tráfego, você acaba atraindo pessoas, leads, potenciais compradores desqualificados, que não estão alinhados com aquilo que você tem a oferecer. E aí, se você é o comercial, se você tem uma equipe comercial, normalmente a equipe começa a reclamar, ou você começa a ver que não está funcionando, não está dando certo, não está gerando vendas, não está gerando retorno. Então isso é um sintoma muito forte, porque quando você não sabe quem é o seu cliente ideal, como é que você vai falar, se conectar com ele? Como é que você vai precificar de acordo? Normalmente, você quer ver outro sintoma que da falta da definição de ICP, é justamente as reclamações de preço, não só na hora da venda, mas também se você já tem alguns clientes que estão fora do seu ICP. São clientes que reclamam, são clientes que desgastam, são clientes que não entendem o verdadeiro valor de comprar ou contratar você. Isso gera um desgaste de energia que às vezes não compensa o boleto que é pago. Normalmente esses clientes não pagam boletos muito altos. Então, e por quê? Não é só uma questão de fase, não é só uma questão de faturamento, é uma questão de desalinhamento entre o que você tem a oferecer e o público ideal. Então, por isso que, quando você soluciona esse problema, você começa a caminhar uma jornada mais saudável, uma jornada onde as pessoas que estão no seu caminho, os clientes que chegam no seu caminho, valorizam e querem da solução que você precisa. Então esse é o principal sintoma que eu anotei aqui, que são leads ruins. Vou até dar um exemplo aqui que eu me deparo muito. Nós temos assessorado várias empresas de serviço. Então tem empresas aqui que têm serviços de consultoria financeira, por exemplo, para investimentos. O público desse produto que essa empresa tem a oferecer é um público investidor. Não adianta trazer uma pessoa na faixa de classe média ou classe baixa. E aqui a gente não está falando de preconceito, não. Nada contra quem está em outra classe social. Nós estamos falando de negócios. Quando a gente fala de negócios, a gente tem que ter uma clareza muito grande sobre o que oferecer e para quem oferecer. Senão há uma desconexão e a perda de tempo e energia sem resultado. Então, em diversas campanhas que a gente fez, a gente começou a ter alguns resultados e identificou: opa, nessa campanha aqui está trazendo pessoas desse perfil, vamos mudar. E aí a gente tem que ajustar.
né. Outro perfil, outra situação, exemplo prático aqui, quando a gente atende alguma oficina automotiva, por exemplo, oficina automotiva tem a possibilidade de atender no formato particular ou pelas seguradoras. Semelhantemente também com a área da saúde, por exemplo, que atende perfil de convênio ou consultas particulares. Mas você percebe que são 2 tipos de perfil de clientes, 2 tipos de necessidade, 2 preços diferentes? Então fica nítido dessa forma que se você não tiver estruturado quem você quer impactar, acaba acontecendo isso, o sintoma é esse. E tem uma grande diferença que eu anotei aqui para comentar com vocês, entre público-alvo e ICP. Normalmente quando a gente pergunta: "Você tem um ICP definido? Você tem um perfil de cliente definido?", algumas pessoas confundem dizendo: "Ah, sim, sim, são homens de 30 a 50 anos que moram em tal região". E essa é uma descrição de público-alvo, sim. Mas, quando a gente fala de definição de ICP, é uma definição muito mais técnica, é uma definição muito mais aprofundada, em que você tem um conhecimento muito maior do seu potencial cliente, do seu avatar, do que simplesmente dados demográficos, por exemplo, onde ele mora, qual a idade, qual o sexo dele. Uma definição de ICP vai além, ela mira o quanto o seu cliente está precisando daquela solução, quanto ele pode pagar por aquele produto ou serviço, não só quem ele é, mas o que ele está precisando, qual a fase empresarial ou qual a fase de vida que aquela pessoa está para tomar a decisão. E isso é algo que você não é intuitivo, você não para assim, por exemplo, público-alvo né, de certa forma, quem mais consome meus produtos e serviços são mulheres ou são homens, tal é faixa etária. Isso de certa forma é fácil. Agora para você definir, por isso que é importante. E aí eu te convido aqui, pega um lápis, canetinha, papel, para 10, 15, 20 minutinhos para você fazer isso. É o tipo de coisa que você não vai precisar fazer todo dia. Você pode fazer hoje e te ajudar para os próximos 6 meses. Teu ICP pode mudar, mas você não muda todo dia, porque senão você nem consegue implementar e ter resultado disso. Então aproveita que você está aqui acompanhando esse conteúdo e faz esse estudo. E como que você vai fazer esse estudo? Também tem uma dica prática aqui. Você não precisa de repente reinventar a roda ou ficar tendo ideias. Olha o teu histórico de vendas. Olha o teu histórico de vendas. E a gente vai aplicar a regra de Pareto, sabe? O 80-20. Quais são os 20% dos seus clientes que trazem mais resultado, mais lucro para o seu negócio? Quem são as pessoas que realmente te contratam, compram de você, estão felizes, compram de novo, ou estão há muito tempo te contratando? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Qual o momento de vida delas? Se você vende para outras pessoas, você analisa mais um perfil pessoal. Se você, assim como a Flip, vende para outras empresas, você pode analisar mais o perfil empresarial. E dessa forma, de repente, você não precisa reinventar a roda, como eu disse. Às vezes está tudo dentro da sua cabeça e tudo dentro das suas anotações ou em algumas planilhas. Mas se você intencionalmente parar e fazer um desenho, você vai já ter esse documento definido e isso vai te ajudar muito. Assim como, o como que vai te ajudar, nós vamos falar daqui a pouco, mas antes disso, eu anotei aqui para a gente falar sobre anti-ICP. O que significa isso? ICP é o Ideal Customer Profile, o cliente ideal. E o anti-ICP? O anti-ICP é o oposto do cliente ideal. E por que é importante? Porque se uma se um ser desse ou se uma empresa que é o seu anti-ICP aparecer na sua frente, você some. Você não vai gastar tempo e energia, porque você sabe que não vai ter resultado. Você sabe que aquilo não vai gerar o resultado que você precisa para manter o teu negócio saudável, vai te drenar energia, vai drenar a energia da sua equipe. Então, nesse cenário eu recomendo 2 saídas. Uma é a que eu já falei, você some, claro que de maneira educada, elegante, você não precisa desrespeitar ninguém, mas você comunica que de fato você não tem como ajudar aquela pessoa, aquela empresa, pelo momento, enfim, você deixa isso claro e encerra ali um atendimento ou, dependendo do cenário, você até rescinde um contrato, você agradece e fala: "Olha, chegamos até aqui, mas de agora em diante eu vou mudar a minha área", e enfim, você tem esse posicionamento. Ou você pode criar uma solução que se adeque para este outro anti-ICP seu, para esse outro perfil de pessoas ou clientes que não fazem parte do seu ICP. Você cria um produto ou serviço que é mais replicável, que não demanda tanto de você, que você pode de repente delegar isso ou até mesmo fazer parcerias
Você quer ver só? Eu lembrei aqui de uma reunião que tive com os advogados na semana retrasada e uma das coisas que eles citaram, se chega um lead lá, uma pessoa procurando de uma área que eles não atendem, muitas vezes eles fazem parcerias entre eles, junto com outros advogados especialistas em outras áreas, para dar aquele atendimento. Então vê que maneira estratégica de lidar. Mas ele não tenta, por exemplo, né, um advogado que é tributarista, na área, específico nessa área de ajudar empresas. E aí chega lá um caso de família. Ele não para de estudar ali os impostos, estratégias e tudo mais, para estudar a família para atender uma pessoa do direito de família. Ele faz uma parceria com essa pessoa da outra área. E assim por diante. No ramo de direito, isso é muito possível. No ramo médico, por exemplo, já não é tão simples assim. Pode ser mais uma indicação. O médico, eu vejo, enfim, eu estou passando conceito e exemplos aqui para você aplicar na tua realidade, porque isso, por exemplo, eu apliquei para minha empresa. Tem soluções hoje para quem não tem o perfil de cliente ideal que eu busco atender no meu negócio e com isso eu não preciso dispensar a pessoa, não preciso deixá-la para trás, mas também eu não vou parar toda a minha estrutura para atender alguém que eu sei que não está no momento de contratar, de comprar aquilo que eu preciso. Então ficou claro essa diferença? Essas duas. Ou você de fato ignora respeitosamente, educadamente, mas não põe energia, ou se for pôr energia nesse formato de criação de um produto, de um serviço, de uma parceria que não depende de você, e assim você pode dar sequência. E aí, por que de tudo isso no final, para concluir esse vídeo? Só uma coisa só, lucro na tua empresa, que é o que a gente busca. A gente não busca nem claro que a gente busca faturamento, né, mas mais do que faturamento, porque faturamento muitas vezes é uma métrica de vaidade, mais do que faturamento a gente busca lucro na nossa empresa. E clientes que estão dentro do teu perfil ideal, eles tendem a te dar mais lucro, eles estão felizes com a contratação, com a compra. Eles tendem a comprar de novo de você, eles tendem a te indicar e eles tendem a impactar numa outra métrica que a gente fala dela num outro vídeo, que chama-se LTV também, outra métrica aí em inglês do mundo dos negócios, é bacana você saber, se você nunca ouviu eu vou falar o significado dela, mas não se prenda a esses nomezinhos bonitos, se prenda ao que eles significam. Lifetime Value. O tempo que o cliente fica com você ali comprando de novo ou te contratando, de maneira bem resumida, é o que significa ali o LTV. Então, isso um cliente dentro do seu ICP, ele traz muito mais LTV, ele traz muito mais, lucro para o seu negócio, e lucro para um negócio é o que deixa ele saudável, longínquo, e é o que a gente busca como empreendedor, e é tudo que a gente quer na verdade. Então, mais uma vez, fica essa recomendação para você. Eu demorei alguns anos para poder definir o meu ICP e hoje eu tenho isso muito claro, estou em busca, e não é algo que vai ser para sempre, mas eu tenho hoje definido, daqui a alguns meses você revisita isso, e eu quero saber de você, se você ficou com alguma dúvida, e se você vai fazer ou se você já tem em mente, coloca aqui nos comentários, vai ser legal, eu vou ler cada comentário e responder, para que a gente possa cada vez mais cumprir o propósito desse canal aqui, que é impulsionar os negócios para faturar mais, para crescer. Se você precisar de ajuda para gerar um departamento, para implementar um processo de aquisição de clientes dentro do seu ICP, tem um link aqui na descrição desse vídeo para a gente agendar uma reunião de diagnóstico estratégico, onde a gente analisa isso de perto. Muitas vezes a gente se depara em situações nesse tipo de reunião em que outras agências ou estão trazendo pessoas fora do CP e a gente faz esse ajuste de rota. Então se você quiser, se acha que faz sentido, clica aqui nos primeiros comentários, o primeiro comentário fixado também, e se inscreve no canal para receber esse tipo de conteúdo para te ajudar a prosperar cada vez mais no seu negócio. Até o próximo vídeo.